Olá pessoal, vamos resolver neste vídeo a questão número 22 do Vestibular Unificado UFSC UFFS 2020. O que nos diz o item 01? O número de anagramas da palavra vitória que começam e terminam com consoante é 360. Então vamos colocar aqui a quantidade de letras que tem a palavra vitória, né? São 7, né? Vi, tó, i, a. São 7 letras. Nós queremos que a primeira letra e a última letra sejam consoantes. Perceba que nós temos 3 consoantes, o V, o T e o R. Então nós vamos fazer combinação de 3, 2 a 2, para escolhermos as consoantes que vão ficar aqui. A gente faz combinação de 3, 2 a 2. A gente pega de 3 consoantes e a gente escolhe 2. Por exemplo, a gente pode colocar o V aqui e o R aqui. Mas o R pode estar aqui e o V pode estar lá, né? Então a gente não pode só fazer combinação de 3, 2 a 2. A gente tem que pegar essa combinação de 3, 2 a 2 e multiplicar por 2 fatorial, né? Porque a gente pode inverter a ordem, né, do que a gente for colocar aqui, né? Se a gente coloca R aqui, a gente coloca o V aqui, mas se a gente colocar o V aqui, a gente também pode colocar o R lá. Então a gente faz combinação de 3, 2 a 2 vezes 2 fatorial e sobram quantas letras, né? Sobram 5. Só que dessas 5 letras, a gente tem 2 que são repetidas, que é o i. O i aparece 2 vezes. Então a gente tem que fazer 5 fatorial dividido por 2 fatorial, porque aqui a gente tem uma permutação repetida, né, de 5 letras, em que se repete o i 2 vezes. Então se não tivessem 2 letras repetidas, como o caso i, seria só 5 fatorial, né? Que é o que a gente vai permutar aqui no meio, né? Porque sobraram 5 letras. Mas, como a gente tem 2 letras repetidas, o i, então a gente faz 5 fatorial dividido por 2 fatorial. A gente pode cancelar esse 2 fatorial com esse 2 fatorial, daí vai ficar assim, vai ficar combinação de 3, 2 a 2 é igual a 3. 5 fatorial é igual a 120. 3 vezes 120 dá 360. Então, a letra A, ou melhor, o item 01, ele está correto. Então, já vamos colocar aqui, verdadeiro, né, para o item 01. Vamos agora para o item 02. Então, na questão número 02, o que nós lemos? Com os algarismos 1, 2, 3, 7, 8 são formados números de 5 algarismos distintos. Se listássemos em ordem decrescente todos os números obtidos, então a posição do número 27.813 seria a posição número 80. Então, como que nós vamos fazer isso? Então, inicialmente, ao invés de listarmos esses números na forma decrescente, vamos listarmos na forma crescente. Então, vamos pegar todos os números que começam com o número 1 aqui, né? Então, depois do 1 a gente tem 4 outros números, né, que podem ser 2, 3, 7, 8. Então, números que tem o 1 aqui nessa primeira entrada são 4 fatorial, né? Porque existem 4 entradas aqui, a gente faz 4 fatorial, que dá 24. Existem 24 números com este número 1 aqui na frente. Depois que terminam todos esses números, vem agora os números que começam com o número 2. Em particular, vem os números que começam com 2 e depois com 1. E depois com 2 e com 3. Quantos são os números que começam com 2, 1? Né? São 3 fatorial, porque existem 3 casas aqui. E quantos são os números que começam com os números 2, 3? Também são 3 fatorial. Depois, que quando terminar todos esses números aqui, que tem 2, 3 na frente, vem os números que tem o 2, 7 na frente. E daí, qual que seria o primeiro número com 2, 7 aqui na frente? Seria o número 27.138. O próximo número seria 27.183. Depois, ó, seria o 27.318. E depois seria o 27.381. E aqui tem quantos números? Ó, aqui o total são 4 números, né? São 4 números daqui até aqui. E o próximo já é o nosso número, que é o 27.813. O 27.813 é o número que nós queremos, né? É o próximo número depois desse daqui, né? Então,
Aqui a gente tem mais um número, ó. Então, quantos números que nós temos? A gente tem 24, mais 6, mais 4, né? Mais 1. Quanto que é 24 mais 6? Dá 30. 30 mais 10, ó, dá 40. Mais 1 dá 41. Ou seja, esse nosso número, em ordem crescente, ele ocupa a posição 41. Então, a gente pode fazer assim, ó. 1, 2, 3 e assim por diante. O nosso número, ele está nessa posição aqui, em ordem crescente. Mas perceba que quantos números existem, né, com esses algarismos aqui, quantos números com algarismos distintos. Como tem 5 algarismos, então existe 5 fatorial números com esses algarismos aqui, né, números com algarismos distintos. Isso dá 120. Ou seja, a gente vai do número 1 até o número 120 aqui, ó. 120. Só que o nosso número está ocupando esta posição, a posição 41. Como daqui até aqui tem 41 números, e como existem 120 números no total, daqui até aqui tem que ter 79 números, porque 79 mais 41 tem que dar o 120. Então o que a gente faz? Ó? Se a gente começar a contar da direita para a esquerda, né, de forma decrescente, aqui seria o número 1, daí seria depois 2, né? E aqui seria o número 79, né? Seria o número de posição 79, porque existem 79 números aqui, né? E o nosso número que está aqui, ó, ele vai ocupar a posição 80. E, portanto, o item 02, ele é verdadeiro. Então, já vamos colocar aqui, o item 02, ele é verdadeiro. Vamos agora para o item 04. Vamos calcular o termo independente no desenvolvimento desse binômio aqui. Ó. Vamos usar binômio de Newton para desenvolver essa expressão e vamos descobrir se de fato o termo independente ele é um divisor ou não de 5. É o termo independente de x. Então vamos colocar aqui x mais 1 sobre x elevado na sexta potência. Então vamos desenvolver pelo binômio de Newton, né? Isso vai nos dar somatório. Para k variando de 0 até 6, combinação de 6k a k, vezes o x elevado na 6 menos k, vezes 1 sobre x elevado na k. Estamos usando binômio de Newton. Isso daqui vai ser igual a quanto? Ó? Isso é igual a somatório para k variando de 0 até 6, combinação de 6k a k, vezes x elevado na 6 menos k, vezes 1 sobre x é x elevado na menos 1. X elevado na menos 1 elevado na k vai dar x elevado na menos k. Isso daqui é igual ao que, né? Vai dar somatório de k variando de 0 até 6, combinação de 6k a k, x elevado na 6 menos k vezes x elevado na menos k, a gente mantém a base que é x e somos expoentes. 6 menos k mais menos k vai dar 6 menos 2k. Agora, a gente consegue, observando essa expressão, identificar quem é o termo independente de x. O termo independente de x é justamente aquele termo cujo expoente aqui, ó, é igual a 0, né? Porque daí vai ficar x elevado na 0, que é igual a 1, é o termo independente de x. Então, o termo independente vai ser aquele tal que 6 menos 2k, vou até colocar aqui, ó, 6 menos 2k é igual a 0, ou seja, o k tem que ser igual a 3. Para k igual a 3, a gente pega a parcela, né? Para k igual a 3, e para a parcela k igual a 3, a gente vai encontrar o termo independente de x. Ou seja, vai ser combinação de 6, 3 a 3, né? Porque para k igual a 3, aqui vai ficar 0, né? X elevado na 0 dá 1. É a combinação de 6, 3 a 3 vezes 1, que é igual a combinação de 6, 3 a 3. Isso é 6 fatorial, dividido por 3 fatorial, dividido por 3 fatorial. Isso nos dá 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, vezes 3 fatorial. Cancela, cancela, vai ficar... A gente também pode cancelar este 6 aqui com este 3 fatorial, né? Porque 3 fatorial é igual a 6. Isso nos dá 20. Ou seja, o termo independente de x é o número 20. 20, ele é um múltiplo de 5. Ele não é um divisor de 5, né? O 5 é um divisor de 20. Então, este item 04, ele é falso, né? Se estivesse escrito
o termo independente é um múltiplo de 5, estaria correto, né? Mas como está perguntando se ele é um divisor de 5, isso é falso, né? O 20 não é um divisor de 5. Então já vamos marcar aqui. O item 04 ele é verdadeiro, né? O item 04 ele é verdadeiro. Ou melhor, ele é falso, né? Ele é falso. E vamos agora para a questão 08, o item 08. O que nos diz, portanto, o item 08? Fala sobre um grupo de 75 pessoas que foram entrevistadas sobre doenças. Foi constatado entre os entrevistados que 16 pessoas tiveram as doenças A, B e C. 30 tiveram as doenças A e C. 24 tiveram as doenças A e B. 22 tiveram as doenças B e C. 6 tiveram apenas as doenças A. 9 apenas a B. 5 apenas a C. Se escolhermos ao acaso um dos entrevistados, qual a probabilidade dessa pessoa não ter sido acometida com nenhuma das 3 doenças? Ou melhor, a probabilidade dessa pessoa não ter sido acometida com nenhuma dessas 3 doenças é maior do que 20%? Será que isso é verdadeiro? Então, vamos colocar aqui no quadro o diagrama de Venn. Nós vamos resolver essa questão por diagrama de Venn. E vamos ler o enunciado novamente. Ó. Foi constatado que 16 pessoas tiveram as doenças A, B e C. Ou seja, a gente tem que colocar no diagrama de Venn o 16 bem na intersecção maior, né? Porque esses 16 aqui tiveram as 3 doenças, tanto a A, quanto a B, quanto a C. Continuando a nossa leitura, 30 já tiveram as doenças A e C. Então, o diagrama do A e do C ele está aqui. 30 tiveram as doenças A e C. Para ter as doenças A e C tem que estar aqui. Tem que estar na interseção de A com C. Mas já existem 16 pessoas que estão na interseção de A com C. Para completar os 30, eu preciso colocar mais 14 aqui. Porque 14 mais 16 é igual a 30. Essas 14 representam pessoas que tiveram doenças A e C, a doença A e C ao mesmo tempo, mas não tiveram a doença B. Então, vamos continuar a nossa leitura. 24 tiveram as doenças A e B. Então, quem teve doença A e B ao mesmo tempo tem que estar aqui, na interseção de A com B. Mas, como já existem 16 pessoas que tiveram a doença A e B, para completar os 24, chegar nos 24, a gente precisa colocar mais 8 aqui, porque 8 mais 16 é igual a 24. Essas 8 pessoas representam aquelas pessoas que tiveram as doenças A e B ao mesmo tempo, mas não tiveram a doença C. Então, vamos continuar a nossa leitura. 22 tiveram as doenças B e C. Então, B e C tem que estar aqui. As pessoas que a gente tem que colocar são aqui. Tem que estar aqui. São 22, né? Do 16 para chegar no 22, precisa de mais quanto? Precisa de mais 6, né? 16 mais 6 dá 22. 6 pessoas tiveram as doenças B e C, mas não tiveram a doença A. Vamos continuar. 9 tiveram apenas a doença B. Ou melhor, 9 tiveram 6, né? Aqui, 6 tiveram apenas a doença A. Então, aqui, nessa parte aqui, é justamente aquelas pessoas que tiveram apenas a doença A. Não estão interseccionadas nem com B e nem com C, Continuando, 9 tiveram apenas a doença B. Então, a gente coloca o 9 aqui, 9 teve apenas a doença B. 5 tiveram apenas a doença C. Então, a gente coloca o número 5 aqui, Agora, a gente está com o diagrama quase completo, a gente precisa fazer essa soma desses números. Quanto que é? Vamos fazer essa soma assim, vamos somar esses números aqui. Quanto que é 6 mais 9, mais 8, melhor dizendo, né? Mais 8 mais 9. 9 mais 8 dá 17. 17 mais 6 dá 23. Agora a gente vai somar essa parte aqui. 14 mais 16 mais 6. Isso nos dá 30 mais 6, né? 36. E sobra um 5 aqui, né? Então a gente tem que somar 23 mais 36 mais 5. 36 mais 23. Isso nos dá 59. 59 mais 5 dá 64. Então, existem 64 pessoas que foram acometidas por doenças. Mas são 75 pessoas entrevistadas.
Ou seja, existem 11 pessoas que a gente vai colocar aqui. Essas 11 pessoas, elas não tiveram nenhuma doença, né? Se a gente somar 11 com mais 64, vai dar os 75. 11 não teve nenhuma doença, não foi acometido por nenhuma doença. Então, qual que é o problema, né? A gente tem que calcular, ó, a probabilidade de uma pessoa ser escolhida de forma aleatória de não ter sido acometida por nenhuma doença. Então, qual que é essa probabilidade? A gente tem que pegar o 11 e dividir por 75, né? A gente pega 11, ó, e divide por 75. Essa é a probabilidade, né, de uma pessoa não ter sido acometido por nenhuma doença. Só que olha só, o 75 ele pode ser escrito assim, ó, como 3 vezes 15. Não, ou melhor, 5 vezes 15. O 75 pode ser escrito como 15 vezes 5. E perceba que 11 sobre 15 é menor do que 1. Então, este número aqui, ó, é menor do que 1 dividido por 5. Né? Porque este número aqui é menor do que 1. Só que 1 sobre 5 é exatamente 0,2. E 0,2 é igual a 20%. Ou seja, essa porcentagem aqui, 11 sobre 75, é menor do que 20%. Né? E não maior, como está dizendo aqui o problema. Ou você pode fazer assim, né, usando essa desigualdade, ou fazendo a divisão. Né? 11 dividido por 75 vai dar ali aproximadamente 0,14, né? Vai dar uns 14% mais ou menos. Assim é um jeito mais rápido. Então, vamos agora para a número 16. Então, agora vamos para o item 16, que nos diz o seguinte: um grupo de 12 torcedores, sendo 8 do time A e os demais do time B, participou de um sorteio para assistir a um importante campeonato de futebol. Então, já vamos colocar aqui, ó, torcedores do time A são 8, torcedores do time B são 4. E o que nós queremos? O seguinte, já ficou estabelecido que fossem escolhidos 9 torcedores para esta ocasião. Se entre os 9 escolhidos, 6 devem ser torcedores do time A e 3 devem ser torcedores do time B, então existem 112 formas distintas de escolher esses torcedores. Então, a gente vai escolher quantos torcedores do A? 8, né? Ou melhor, 6, né? A gente quer 6 do A. Então a gente tem que fazer combinação de 8, 6 a 6, porque a gente vai escolher 6 do A. E a gente tem que fazer quanto, né? Combinação de 4, 3 a 3, porque a gente vai escolher 3 do B, né? A gente vai fazer 6 mais... A gente vai escolher 6 mais 3 torcedores. Combinação de 8, 6 a 6, para escolher 6 do A. E combinação de 4, 3 a 3, para escolher 3 do B. Isso dá quanto? Ó, quanto que é a combinação de 8, 6 a 6? É 8 fatorial, né? 6 fatorial dividido por 2 fatorial. Vezes, né? A gente está usando aqui o princípio multiplicativo, a gente tem que multiplicar esses dois números, vezes 4 fatorial, dividido por 3 fatorial, dividido por 1 fatorial. Isso vai nos dar quanto? Ó? Vai ser igual a 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, dividido por 6 fatorial vezes 2 fatorial, vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial. 1 fatorial é 1. Então a gente pode cancelar esse 6 fatorial com esse 6 fatorial, esse 3 fatorial com esse 3 fatorial, né? Podemos também cancelar esse 4 aqui com este 2, vai ficar só um 2, então vai ficar 8 vezes 2 vezes 7. 16 vezes 7. Quanto que é 16 vezes 7? 16 vezes 7 é igual a 112, como nos diz o problema. Então, o item 16, melhor dizendo, ele é verdadeiro, né? Então vamos colocar aqui, item 16 ele é verdadeiro. E qual que vai ser a nossa resposta? Vai ser 16 mais 2 mais 1. 16 mais 2 é 18. 18 mais 1 dá 19. Gabarito 19. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula com a questão número 23.